Olá pessoal, mais uma vez colocando para vocês aqui através do nosso canal do YouTube sgserve.com.br no site ou através de e-mail. Para dúvidas, curtam o nosso vídeo e se inscrevam para receber a cada edição de um novo vídeo as informações, ok? Estamos disponíveis a qualquer momento, qualquer hora, e poderemos, assim que vocês comunicarem através do site, e-mail, podemos informar e explicar mais detalhes. Bom, dessa vez nós vamos falar da questão dos status de solicitações de serviço, de ordens de serviço, né? O status nada mais é do que a situação em que se encontra aquele serviço. Então, nós temos aqui, e essa é uma alteração no software importante, dentro de tabelas de serviço, nessa nova versão, e dentro de tabela relativa a serviços, nós temos aqui o submenu situação dos serviços. Né? É uma tabela que diz um código de 2 caracteres e uma descrição desse código. Só que dessa vez nós temos algumas codificações padronizadas que já vão estar fixadas e definidas dentro do software, dentro da compilação do executável, não permitindo ao usuário, exceto se nos pedirem, essa alteração. Por que isso? Porque são situações realmente padrões que acontecem em qualquer nível de serviço, qualquer que seja o tipo de empresa, de negócio, de segmento, e que utilizar uma ordem de serviço para gestão de prestação de serviços tem essas solicitações. Por exemplo, se a ordem de serviço está cancelada, então tem um código CA de cancelada. Né? Ela não é programável, não está na situação de ser programável, porque já foi cancelada. Tá? Existem códigos que não estão aqui, não vão aparecer no software em aberto. Nesses aqui você pode perfeitamente editar, criar, por exemplo. A gente está preferindo utilizar letras, por exemplo, com a primeira letra, primeiro caractere alfabético da primeira palavra, seguido do primeiro caractere da segunda. Né? Outro código editável. A gente sempre coloca numa situação de letras, porque são mais fáceis de memorizar e são mnemônicos com relação à descrição. Né? Então, por exemplo, outra situação padrão, se está em execução, então se ele está em execução, primeiro ele tem um S de programável, isso não deixa, reparem, não autoriza nenhuma edição, nem exclusão, nem modificação. Não criem códigos para a mesma situação, porque essa situação está atrelada, está dentro do software, dentro do sistema de planejamento. Ele vai automaticamente agora já colocar em determinadas situações os planos de manutenção e serviços. Repara, um código novo aqui, NP de não planejado. É aquele serviço que não tem semana ano, não tem nem data, não tem principalmente semana ano, ou seja, não há nenhuma previsão de planejar. Por exemplo, se o serviço não for realizado, dessa vez você pode dar baixa numa OS de forma muito rápida, dizendo que aquele serviço até sistemático mesmo, mais usado para isso, ele atingiu aquele momento e não, por exemplo, uma previsão de execução e não foi feito nada, absolutamente nenhuma tarefa é realizada. Isso porque se alguma tarefa da ordem de serviço sistemática, preventiva, preditiva, checklist, rotina, lubrificação, você não deve usar esse código, deve usar o código de realização de serviço, nós vamos explicar depois. Por exemplo, PG, programado. Nós vimos lá PL, planejado. Bom,
Qual é a diferença de planejado para programado? Planejado é sempre quando você tem uma expectativa de fazer, você não tem uma certeza. Há uma grande probabilidade de ser feito, né? Há uma probabilidade, talvez não tão grande assim. Porque se tiver realmente uma grande probabilidade, você tem certeza que você vai fazer, você tem recursos, você avaliou, não está simplesmente almejando fazer, que aí seria planejado. Mas se você tem certeza que vai fazer, no caso de OS sistemática e até não sistemática, você assim que programa, você emite a OS, né? Para aquela semana, ano, ou até para aquela hora, data, ok? Então o status passa a ser programado. A gente recomenda que após programar, já emita logo, não espere não. Porque essa vai ser uma forma de você diferenciar o que está emitido do que está esperando para ser emitido. Então, por exemplo, se eu tenho uma semana ano, uma série de serviços sistemáticos, outros não sistemáticos, vamos focar nos sistemáticos. Planos de preventiva nos seus ativos ou planos de contatos, vamos dizer assim, de serviços que você precisa fazer, de agendado, contatos e tudo mais. Não é só para tudo que é sistemático, tá? O software serve até para gerenciar compromissos que você tenha, não necessariamente rotinas que você tenha periódicas, né? Semestralmente, anualmente, diariamente e tal. Então, você coloca situação programada quando você tem certeza que vai realizar aquilo. Que aí você emite a OS, imprime ou salva em PDF. E com isso, você utiliza aquele registro, aquela evidência para fazer. Porque você se emitir OS que você não tem certeza, principalmente de forma antecipada, para o mês inteiro, a gente recomenda sempre que emita semanalmente, para você inclusive confirmar se é possível ou não. Por exemplo, se essa semana tem um feriado, pode ser que algumas coisas estejam planejadas para aquela semana, oriundas de uma execução no passado que gerou uma OS, você não consiga fazer, vai ter que fazer um mutirão extra na semana que vem para poder dar conta dessas. Então você não programa essas que você não tem condições de fazer, replaneja, deixa na mesma situação PL planejado, replanejando para a semana que vem. E programa, acho que você vai emitir essa semana e depois emite somente essas, ok? Essa é uma outra situação padrão. Você tem outra situação padrão, que é o planejado, né? E tem o serviço executado, SE. Quando você realmente executou o serviço, é a diferença do cancelado, que é CA, o código, do não realizado, que é NR, para esse serviço executado. Nesse caso, se for uma OS sistemática preventiva, você vai, se você tiver pelo menos uma tarefa realizada, é que você fez algum serviço. Então você vai dar baixa de uma nova formatação de tela, que vamos mostrar daqui a pouco. Você dá baixa de OS nessa condição, explicando que serviços foram feitos, que tarefas foram feitas, ou mesmo OS não sistemática, que não tenha tarefas, ok? Bom, aqui essa é a solicitação. Isso aqui é muito empregado quando a gente usa aquele aplicativo nosso, SGServe Express, que era para preenchimento por parte de solicitante, de forma resumida, solicitação de serviço. Automaticamente, o software, quando faz uma solicitação dessa forma, ele coloca quem está solicitando, a matrícula, coloca a data de comunicou, data hora, data do relógio naquele momento, e coloca essa situação padrão SS. Você pode identificar depois no software completo, o planejador poderá ter essa filtragem, ok? Então esses são alguns códigos que a gente sugere, né? E isso é importante. Esse programável nosso vai ter uma utilização depois em relatórios de backlog, de pendências, do que você pode programar. Repare que é programável aquilo que já está em execução, aquilo que está programado, aquilo que está planejado, é programado ou planejável, né? E aquilo que está em solicitação de serviço. É lógico que o serviço executado não é mais programável nem planejável, né? Então essa é a primeira definição. Qual é a segunda importante? Por exemplo, se eu vou aqui no planejamento,
Sempre trabalhe para dar baixa OS através da opção planejamento, porque você só enxerga as ordens de serviços pendentes, é muito mais simples. Além de mostrar aquelas OS que ainda não foram emitidas, ou seja, aquelas que estão ainda sem emissão. E usem o histórico de OS para terminadas ou pendentes, mas aquelas, principalmente aquelas que já fazem parte do histórico, né? Aquelas que estão planejadas, não emitidas, não fazem parte do histórico. Então vem aqui. Então, por exemplo, eu vou verificar, desmarcar não sistemáticas, vou ver só sistemáticas que estejam para essa semana. Então, por exemplo, eu vou ver as sistemáticas que estão para essa semana da área de mecânica. Ok? Posso escolher unidade, um equipamento, tudo mais, mas vou fixar aqui. Repare, eu tenho uma lubrificação, eu tenho 44 OS, um total de 238 Ohm-horas. É serviço muito, né? Se eu, por exemplo, a lubrificação de sabão, não tenho condições de fazer agora, eu mantenho planejado e replanejo para a semana que vem, 48. Posso até botar aqui alguma descrição, replanejado complementar, devido a feriado na semana, com redução de recursos disponíveis, tá? Disponíveis na semana, tá bom? Ok? Confirmo. Esse caso aqui já não aparece mais no filtro que eu tô, né? Principalmente repara, na segunda vez. Ele ainda mostra na primeira, ainda fica lá. Quando eu listo e confirmo, e depois listo de novo, ele já mostra que já reduziu aquele que eu planejei para a semana que vem. Eu posso planejar em lote, filtrar tudo que é 47, semana 47, que eu não vou, e ver um a um que eu não vou fazer, tá? Mas vamos supor que isso aqui já está vindo há algum tempo, essa manutenção dessa bomba centrífuga, e que eu não vou realizar. Eu tenho certeza que isso não vai ser realizado, vou dar como baixo. Agora você tem 3 opções aqui. Você pode terminar o serviço, né? OS não realizado, confirma, será terminado. Automaticamente ele já terminou o OS e botou aqui não, NR de não realizado na situação lá, nós vamos ver em história. Também vamos supor que essa outra OS aqui eu fiz com algum serviço executado. Eu venho, posso dar baixa normal, né? Aqui o parâmetro tem que ser informado, 0,1, alguma coisa anormal tem que explicar, ele já definiu como anormal e vai assim afora, né? Essa é a forma normal. Repara, ele colocou aqui que uma tarefa estava normal e eu dou baixa. Por exemplo, eu sou mecânico e dou baixa no serviço hoje. Eu realizei, depois é lógico que eu tenho apropriado, às 7 horas, né? E foi o João que deu aceite. Repara, aqui também, depois de terminar, eu posso cancelar um término, né? E posso terminar todas do filtro, tá? Ainda tem esse detalhe, todas de um filtro que eu tenho aqui de sistemáticas, principalmente emissão de OS resumidas. Ele está obrigando a anexar um equipamento, porque ele um documento, porque ele está é um item, se não me engano, então deixa eu confirmar. Ele é um equipamento crítico à qualidade. Aqui eu emitiria uma etiqueta, né? Seria o caso. Eu não vou emitir, nem vou emitir uma OS de correção. Ele deu baixa. E aqui é cancelando. Por exemplo, eu não vou fazer isso aqui, vou cancelar essa OS. Pode ser sistemático, mas não. Ao cancelar, automaticamente, ele também, o equipamento para qualidade, não vou botar. Então, repare, se eu for agora nos serviços, no histórico de terminadas, né, baixadas na data de hoje, né, na data de término de hoje,
reparem, a data de hoje, dia 14, eu tenho essa aqui que foi realizado, né? Repara, eu realizei, repara que ele, aliás, foi cancelada, né? Eu cancelei. Repara que eu tenho essa aqui que, por exemplo, foi não realizada, eu cliquei em não realizado, ele bota todas as tarefas como não realizado automaticamente, e ainda por cima ele chama aqui um padrão de serviço não realizado, tá? Então que eu tenha colocado lá como padrão, ele chama esse padrão. E da mesma forma que tem uma OS aqui, né? Que foi realmente o serviço executado e eu tenho todas as tarefas aqui respondidas, tá? Você teve até um caso de uma tarefa normal em que a medição deu acima dos parâmetros. Ok? Maior detalhe, entre em contato conosco e nós explicaremos, gravaremos até um vídeo específico para essas novidades que você tenha na sua planta, no seu serviço, no seu contrato. Um grande abraço, até a próxima.